Gente, hoje nós estamos com Ives Ribeiro, né, prefeito hoje da cidade de Paulista, que é uma cidade aqui da região metropolitana do Recife, mas a nossa conversa hoje, né, não vai ser propriamente sobre política. A gente vai falar um pouco sobre história e sobre cultura, né, que é o que o nosso canal é voltado. Há um tempo atrás eu fiz a entrevista com a professora e pesquisadora Rubi Jim, e ela falou sobre o canto e a dança do Piaxaxá, Ives, que foi uma dança de Itapsuma. E na ocasião ela falou que o resgate dessa dança se deveu muito, né, à sua participação enquanto prefeito da cidade, né? E aí a ocasião nos aproximou para a gente falar sobre essa história também. Mas antes propriamente da gente começar o nosso assunto principal, como é comum aqui da nossa conversa, né, que isso aqui sobretudo é uma conversa, é o senhor falar um pouco da sua história, né? Onde nasceu, nome dos pais, como é que o senhor chegou aqui? Eu nasci no dia 10 de setembro de 1948. Já nasci num dia de festa, né? Itapsuma é uma cidade muito católica, foi a primeira Santas Missões. Naquela época os franciscanos vinham e todo mundo católico ia para o início da cidade, uma centenária banda 1º de maio que existe em Itapsuma. Itapsuma é uma cidade que tem uma cultura nas raízes, são muito forte a cultura de Itapsuma. E a banda ia até o início da cidade e o padre, que por coincidência o padre era muito gordinho, era um franciscano chamado Frei João Bosco, e eu também tinha nascido com mais de 5 quilos. E nesse dia falaram para o padre que tinha nascido uma criança e ele foi até a minha casa, na Rua dos Três Terreiros, uma casa coberta de palha, construída na época de taipa, hoje a casa é de alvenaria, mas naquela época era taipa. E o padre foi até lá em casa, conheceu o menino e lá aí o padre pediu a minha mãe para mostrar aquela criança que nascia muito gorda. Prova é que eu fiquei com o apelido de João Bosco. Meu apelido por muito tempo, né, até eu entrar na política, era Bosco. Os mais velhos me chamavam Bosquinho e os mais jovens chamavam de Bosco. O nome do frei era João Bosco? Era João Bosco. Por isso que eu, por nascer gordinho, botaram o apelido de O senhor nasceu em Itapsuma mesmo? Itapsuma. E lá o senhor nasceu e se criou? Me criei e assim, né, com 4 anos de idade eu já comecei também na cultura, eu era mascote do Veloz. O Veloz tem a cores vermelho, preto e branco. É na Rua da Camboa, que foi fundado atrás de uma casa de Dona Dudu, que gostava muito de coco, ciranda. Dona Senhorinha também, que era uma espírita aqui muito conhecida, também gostava da cultura. Do lado do Espinheiro tem o Veloz e o Espinheiro. O Veloz foi fundado no dia 5 de janeiro de 1945 e o Espinheiro foi fundado em 21 de abril de 1945. Então é os clubes lá, o Espinheiro vermelho e branco e o Veloz encarnado preto e branco. Então esses dois times praticamente faziam a cultura de Itapsuma. Era uma cidade, Itapsuma é uma cidade de pescadores, a maioria pescadores, né? Eu sou filho de João Batista Ribeiro de Albuquerque, um olidense, da família Albuquerque, tradicional desde o início do Brasil, que depois a gente pode falar. E também de Maria das Neves Cavalcante, do Reus Barro, a família também tradicional de Goiânia, inclusive tem padre que tem estátua lá em Goiânia, Reus Barro, e Cavalcante, que é a família maior do Brasil, né? Então se encontraram... Isso é uma mistura de Cavalcante com Albuquerque. Albuquerque, Rego Barro também. justamente. Então minha mãe, que vinha de Goiânia, meu pai, que veio de Olinda, se encontraram em Igaraçu. Meu pai já tinha ficado viúvo 2 vezes, né? A primeira e a segunda esposa. Meu pai foi pai de 37 filhos. 37 filhos? Eu sou da 3ª geração. Minha mãe foram 15 filhos, 14 homens e uma mulher. Né? E era farmacêutico, dentista, e trabalhava na penitenciária agrícola de Itamaracá, era diretor da penitenciária na área de saúde. E à tarde ele receitava as pessoas de graça, e naquele tempo fazia remédio de manipulação.
e dava de graça às pessoas. Né? Então, e também Itapissuma tinha um porto, né? Além de uma cidade de pescadores, mas também tinha um porto que carregava sal, eram umas barcaças, os navios pequenos, né? Uma barcaça que carregava sal e carregava açúcar. E eu lembro que eu era garoto, né? A gente tem também a buscada de São Gonçalo do Amarante. A história de São Gonçalo também é interessante, diz que um grupo de pescadores que foi até Nova Cruz pescar e eles passaram a rede e encontraram a imagem de São Gonçalo do Amarante. E lá fizeram um cortejo de Nova Cruz até Itapissuma, que até hoje existe, que é chamada a tradicional buscada de São Gonçalo do Amarante. E tem até um verso que diz assim: São Gonçalo do Amarante, casador das moças belas, por que não casai as velhas, que mal lhe fizeram elas? E dizia o seguinte: São Gonçalo era um santo, né? Que ele tocava viola e ia por baixo militriz, tocar a viola e fazer com que aqueles casais, de vez de viver da prostituição, se casasse. Ele casou muita gente e tirou muita gente da prostituição, e por isso que ele é chamado também santo casamenteiro. Se diz que na procissão de São Gonçalo, quem pegar um cravo de São Gonçalo, no outro ano se casa. Então, fica a dica aí, né? São toda a história, né, de São Gonçalo. E lá nas tradicionais jangadas, aliás, barcaça, né, que também servia para a buscada de São Gonçalo, saía no sábado de Itapissuma, chegava na coroa do Maçarico, que hoje se chama Coroa do Avião. Aquela coroa é Coroa do Maçarico, porque os maçaricos vêm da Europa e o primeiro lugar onde posa é na Coroa do Avião, que é os maçaricos que vinham da Europa para o Brasil. Né? E diz que no período da Guerra Mundial, um avião caiu ali e as televisões botaram o nome de Coroa do Avião. Ali é Coroa do Maçarico. Na época, ela não ficava exposta, né? Quando a maré era grande, ela enchia. E a gente vinha no sábado, durante a noite, na madrugada, a coroa ficava de fora, né? A gente descia e tancava. Aí foi quando a gente dançava a ciranda, o coco. Né? E eu lembro que se diziam que os marinheiros passavam muitos dias para Macau, Natal, Alagoas, Bahia, e passava tempo sem vir em casa. Né? Quando eles chegavam, as mulheres iam com aqueles vestidos rendados, bonitos, para a beira da praia, esperar os maridos. Né? E os maridos, quando chegavam, diziam para elas: no mar tem areia. Aí ela gritava: areia, areia do mar, areia. No mar tem areia, areia, areia do mar, areia. Aí o marido dizia para a roupa dela: eu pensava que era bico. Ela respondia: é babado só. Pensava que era bico, era babado só. Aí se formou o coco, né? Coco de João Gago, que era tradicional em Itapissuma, e o coco da Camboa, como eu sempre disse, sempre se dividia Veloz e Espinheiro. Depois, no tempo mais moderno, veio a escola de samba Tricolor da Camboa, né? E a escola Gigante do Espinheiro. Então era sempre dividido. Tem a PE35 que divide. De um lado é Veloz e do outro é o Espinheiro. Então é uma coisa muito curiosa, né? E tem as escolas de samba. Eu lembro que teve um ano que a escola de samba do Espinheiro fez a roupa toda de ouro, né? Assim, tudo de cor de ouro, muito rica. E tiraram samba que ia sair na rua, muito bonito, com ouro. E ia fazer e o Veloz tirou. Eu me lembro que a gente tirou um samba dizendo assim: eu vou lhe pedir licença para nossa escola de samba poder sambar. Saímos da Camboa, era o bairro, com direção do presidente Amaral. Aí dizia para o Espinheiro: tenha muito cuidado para essa riqueza não ir embora. Eu vencerei com ouro e tudo. Essa é a nossa glória. Então, são coisas, né, que até hoje tramula lá entre Veloz e Espinheiro e segurou, né, o Clube Veloz e Espinheiro. E eu quando era menino, eu me lembrava que a casa de Dona Dudu, onde se fundou o Veloz,
e também lá no Veloz, no Espinheiro. E eu também participei também junto com o professor Florivaldo Vieira, do programa Meu Bairro é o Maior. Todas as cidades de Pernambuco competiam, né, entre cidades, e cada um levava a sua cultura, levava a banda de música, levava os músicos, e a gente resgatou, mesmo até antes de ser prefeito, o Piá-Xaxá, né? Que eu lembro que a gente dançava com as roupas, feito roupas de ciranda, roupas nordestinas, né? Foi onde eu conheci também a minha esposa César, que a gente é casada há 50 anos, vai fazer agora em 74, aliás, em 2023, a gente casou em 1973, né? Tenho 3 filhas, Ioisalva, a Yala e Elia. Tenho também 3 netos, 2 netas, Nájila, Melissa e Rony. Então, eu conheci Cessa, ela aos 13 anos e eu aos 18 anos. Eu era diretor social e ela era da ala feminina do Veloz. E a gente, já nesse tempo, a gente foi para a televisão, TV Canal 2, Meu Bairro é o Maior, né? E depois Campeonato das Cidades. Participamos da restauração do Piá-Xaxá, que diz o seguinte: eu vi o beija-flor beijando a flor do ingá, eu vi o beija-flor beijando a flor do ingá, eu vi o Piá-Xaxá, o Piá-Xaxá, o Piá-Xaxá, eu vi o Piá-Xaxá, o Piá-Xaxá, o Piá-Xaxá. Aí diziam, né, que o rapaz queria namorar com a moça e a moça morava do outro lado do rio. Aí ele para convidar ela, dizia: menina, se quer e vamos, não se põe a imaginar. Menina, se quer e vamos, não se põe a imaginar. Quem imagina cria medo e quem tem medo não vai lá. Quem imagina cria medo e quem tem medo não vai lá. E aí se fazia: mas como é que eu vou atravessar, que eu não tenho canoa, e a canoa do meu pai está tudo fechado no cadeado? Aí ele dizia: menina, se quer e vamos atravessar o rio. Menina, se quer e vamos atravessar o rio. Dos meus braços eu faço o remo, do meu corpo o teu navio. Do meu braço eu faço o remo, do meu corpo o meu navio. E assim a gente dançava de tamanco, de chapéu de palha, né? Camisa. Então, o Piá-Xaxá é uma dança muito forte de Itapissuma. Aí quando eu fui prefeito, eu restaurei. Uma dança antiquíssima, né? Até tempo dos portugueses, né? Disse que foi uma mistura dos portugueses e os índios. Quando os índios chegaram no Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, foi para fazer amizade com os índios, eles começaram a trazer as músicas e começaram a dançar com os índios e começaram a fazer amizade. E uma das danças importantes foi o Piá-Xaxá. Uma coisa curiosa que o senhor diz, essa questão dessa amizade, já na carta de Caminha, tem uma parte lá na carta que o português toca uma flauta ou toca algum instrumento, um toca e outro português com o índio dança. Justamente. Eles tocavam a flauta, tocavam a harpa também, né? A harpa, aqueles violão solos, né? Tudo eles tocavam e aqueles índios ficavam muito, que os índios eram muito apaixonados por ouro, apaixonados por beleza, e o violão solo atraía os índios, a harpa também, né? Então tem muitas histórias, né, dos índios e os portugueses, né? Quando Duarte Coelho desembarcou lá no Marco de Pedra, onde foi enfincado o Marco de Pedra, que dividia as capitanias de Pernambuco e a capitania de Itamaracá. A gente até fez o Refazendo os Caminhos do Duarte Coelho. Então tem muita história, né? Como é essa questão do Marco de Pedra, Ives? Marco de Pedra, se fala que em 1516, Afonso Gonçalves, que é uma pessoa que nasceu lá em Viana do Castelo, lá depois de Braga, né, depois do Porto, ele veio em 1516, eles fizeram a feitoria, né, prepararam o terreno para em 1535 Duarte Coelho desembarcar. Duarte Coelho desembarcou, ele entrou na Barra da Ilha, né, ali entre o Forte de Orange e a coroa do avião. Ele desembarcou lá, aí chegou até os Marcos.
E nos marcos eles ficaram um marco do dia em que eles, foi dia 9 de março de 1535, foi fundada a primeira vila nordestina, né, a primeira vila de Pernambuco, foi a vila de Santos Cosme Damião, a vila de Igaraçu, que depois eles construíram a igreja, que hoje é a igreja mais antiga do Brasil, a igreja de Santos Cosme Damião. Ele colocou o marco, que chama de padrão também, não? É um marco onde ele marca a história, onde nasceu Pernambuco, onde nasceu toda a história. Aí depois de 2 meses foram até Olinda, e depois, 2 anos depois... Eles chegaram em Pernambuco, assim, o primeiro lugar que botaram o pé foi Igaraçu. A primeira vila construída em Pernambuco foi a vila de Igaraçu, a vila de Santos Cosme Damião. E de lá foram para o Duarte Coelho com o Brits? Foi até Olinda. Aí em Olinda, eles fundaram a cidade de Olinda e depois, 2 anos depois, está de Recife. Né? Uhum. E o senhor, como Albuquerque, o senhor descende da esposa, né, do Jerônimo de Albuquerque. O Jerônimo de Albuquerque que casou com a Índia, né? Com a dona Ruth, né? A Índia que ficou Maria do Espírito Santo Arco Verde, né? Foi. Dona Ruth era mãe dele, parece, né? Acho que era mãe dele. Ele chegou aqui jovem, né? Chegou jovem, muito jovem. E assim, né? Uns falam que alguns personagens dele mataram muitos índios, outros disseram que ele conquistou os índios. Uhum. Sei que aí a história... Cada que ele casou com a Índia, né? Todos sabem que ele ficou apaixonado por uma Índia muito bonita, que as índias da ilha de Itamaracá, da vila de Igaraçu, eram índias bonitas, de peles muito bonitas, e o Jerônimo ficou apaixonado pela Índia, casou com a Índia, né? E aí criaram aí a nova geração. Aí veio uma grande descendência dos Albuquerque. Justamente. Chega até bater até aqui. Até aqui no senhor. Então, aí assim, quando o senhor foi quando o senhor foi prefeito de Igaraçu, que fez a questão do marco. Itapissuma. Que faz a divisão de Itamaracá com as capitanias de Itamaracá e Pernambuco, né? Então o marco, a gente restaurou o marco. Na época a gente fez uma oca, né? Uma oca para os índios, né? Tem alguns índios que a gente fez um convênio, a Prefeitura de Paulista fez um convênio, de Igaraçu fez um convênio, e a gente restaurou toda a história, fizemos também refazendo os caminhos do Duarte Coelho, e é muito bom ver esse caminho de Duarte Coelho é o quê? É uma rota? Era uma rota turística. Não existe mais hoje? Não existe mais. As pessoas embarcavam lá eles faziam um passeio, né, todo em traje de Duarte Coelho, com aquele chapéu portugueses. Sim. E muitos turistas vinham, era muito ônibus que vinha na época, né? Rapaz, é uma coisa muito interessante. Né? Foi uma pena ter acabado, né? Foi quando também a gente, em Igaraçu, a gente estimulou, tinha Dona Mariú, que na época tinha 106 anos, o maracatu Estrela Brilhante, que é um dos mais antigos maracatu de barco virado de Pernambuco, que até hoje existe, a família tradicional existe. Dona Olga faleceu, mas existe Gilmar e tantos outros, que é um maracatu tradicional que foi até para a Europa, foi para Portugal, foi para a Espanha. Olha, veja, a gente aqui está falando para um público não necessariamente pernambucano. Aí eu acho interessante o senhor dar uma rápida explicação do que é o maracatu. O maracatu Estrela Brilhante são de origem africana, né? Que africanos que vieram para o Brasil, já é uma coisa mais adiante, inclusive com alguns portugueses também, que tem elemento português também. Tem aqueles tambores, né? Tem as caixas. É o maracatu de barco virado, que Dona Mariú, né? Dona Mariú, ela na época tinha 106 anos, nos anos 90, mas que manteve o maracatu. Hoje existe em Igaraçu, perto da igreja mais antiga do Brasil, Santos Cosme Damião. E o maracatu, né? A gente na época fez até uma homenagem, né? Essa é uma linda história que eu tenho para lhe contar. Vou começar pela ilha de Itamaracá,
como é linda suas praias, nelas vão no banhar, Jaguaribe, Golfinho e Pilar. Chama a Lia pra dançar uma ciranda, é no balanço do mar, errou, é no balanço do mar. Aí a gente fala também de Itapissuma, né? Que diz assim, Itapissuma, terra boa de morar, tem Veloz, tem Espinheiro, fazendo a bola rolar, buscada de São Gonçalo, festa tradicional, e o Rui de Coco é João Gago, que Itapissuma não há outro igual. Chama a Lia pra dançar uma ciranda. Aí tinha uma história, né? Uma história que houve uma febre amarela, né, na região, e o único lugar que não deu febre amarela foi em Igaraçu, porque o Santos Cosme Damião, que era médico, ele protegeu, e realmente foi verdade, não teve febre amarela em Igaraçu, teve em Goiânia, teve em Paulista, teve em Olinda, teve em todo em Itamaracá, mas não teve... Não entrou em Igaraçu. Em Igaraçu. Aí a gente, continuando essa história, aí a gente começou novamente a ciranda, aí dissemos assim, Dona Irene, sua caldeirada não deixa maluco. Já é outra história mais nova, que depois eu conto. No canal de Santa Cruz, Marco de Pedra, nasceu Pernambuco. Sabe quem nos protegeu da febre do amarelão? Vou contar para vocês. Foi Santos Cosme, São Damião, terra do peixe, terra da ostra, do siri do aratu. O menino chama Olga, Luizinho e Dana Mariú. Vou terminar essa história no barco virado do Maracatu, em Igaraçu, no barco virado do Maracatu. Então a gente pegou toda a história, né, e passou para a música. Né? A gente falou de Itamaracá de Lia, que é uma cirandeira muito tradicional, que o mundo todo conhece. Em Itapissuma a gente chamou da disputa entre Veloz e Pinheiro, falou do coco de João Gago, falou da caldeirada de Dona Irene, que disseram... Sim, essa questão da caldeirada. Da caldeirada de Dona Irene, disseram o seguinte, que ela estava já no final do dia e tinha uns alemão que chegou para comer e tudo com fome, não tinha mais comida, né? Então foi o que ela fez, ela juntou o resto de arraia, o resto de siri, o resto de ostra, o resto de sururu e misturou todinho e chamou a caldeirada. E a partir daí ficou chamada tradicional caldeirada. Os alemães gostaram, né? Aí chamaram a caldeirada de Dona Irene, que até hoje tem no Brasil todo e no mundo, né? Então, mais ou menos... Como é que está a culinária lá em Itapissuma? É muito boa. Eu acho que toda essa região, a culinária de Itapissuma é muito boa. Ela é muito parecida com a culinária portuguesa, né? Quem tem uns bons pratos em todo o estado de Pernambuco é Itapissuma. Itapissuma, as pessoas têm duas coisas, é o gingo da cultura, do samba, do coco, da ciranda, mas também nos pratos. Então Itapissuma é muito conhecido, né? Toda menina, todo menino, não é? Você vê que o baiacu é um peixe que não come em muito lugar, não come, porque o fé dele é veneno puro. Se você comer, mas em Itapissuma, toda a vida se comeu baiacu e é um peixe gostoso, é um peixe que só tem carne e o povo de Itapissuma sabe fazer, porque realmente são craque em... Quer dizer que lá em Itapissuma se come o baiacu? Se come baiacu. Come baiacu e nunca morreu ninguém. Nunca morreu ninguém? Nunca morreu ninguém. Olha, eu não sabia disso. E você precisa ir lá na Rua da Camboa, né, lá um barzinho que tem lá, muito bom, e o baiacu é saboroso e nunca tem dificuldade. E ele não tem espinhão, é só espinha no meio e é só carne, é feito de lagosta. O carro-chefe de lá é de fato a caldeirada, é? A caldeirada a gente restaurou, né? A gente transformou um antigo mercado, que era muito periférico, era cheio de barracas e tudo, a gente juntou tudo aquilo ao redor a gente aterrou tudo lá, que antigamente, você tem uma ideia, a turma fazia necessidade detrás do mercado. A pessoa, o cara ia almoçar, meio-dia em ponto, os caras estavam lá, riava as calças e fazia o cocô. E a gente aterrou tudo aquilo. Ajeitou, não foi? Deu uma revitalização e hoje a caldeirada o mundo todo conhece e realmente também tem o mercado do pescado que foi feito pelo prefeito Cal e o prefeito José, ele restaurou tudo, restaurou a culinária, restaurou o artesanato, que o artesanato também é muito forte. Também então, tem artesanato lá? Trabalha com o quê? Com barro, é? Trabalha com tecido, com boneca, tecido, né? Trabalha com casca de coco, trabalha com marisco, com casca de marisco, casca de ostra.
eles têm muita criatividade lá. E a religião ainda continua muito forte, a religião de São Gonçalo do Amarante, né, que é o padroeiro. A Moscada, né, que é a festa grande. E a Moscada grande, que é em janeiro, né? E tem uma coisa importante na minha vida, eu falo muito em número, né? A gente sabe que hoje com a nova medicina, o cara pode nascer antes ou depois, mas naquele tempo era 9 meses. Então, se eu nasci de 9 meses, o dia de São Gonçalo é dia 10 de janeiro. É o dia do padroeiro de Itapissuma. Eu nasci no dia 10 de setembro. Então, se eu nasci de 9 meses, eu fui gerado no dia de São Gonçalo. Né? Coincidência ou não, mas... Qual ano que o senhor nasceu mesmo? Eu nasci em 48. 48. E por coincidência também foi a primeira Santas Missões de Itapissuma, onde teve o padre, quando eu te falei lá atrás, de João Bosco, e botaram meu apelido de Bosco. Eu tenho, assim, né, um entrosamento muito assim, né, uma afinidade muito grande com a Igreja Católica. Eu era um menino muito rebelde, eu estudei numa escola isolada, porque nenhuma escola me queria, que eu era muito impossível na época, a gente chamava, que hoje chamam diferente, chama menino Peralta, né? Mas naquele tempo era impossível mesmo. E eu estudei numa escola, chamada Escola Isolada, número 354. O nome da minha professora é Euridice Cadaval Gomes da Silva, que hoje o principal educandário de Itapissuma tem o nome dela. A Dona Nen, que a gente chamava Dona Nen, era bem magrinha, mas era uma professora muito, assim, muito forte, assim, muito... Intelectualmente era uma das melhores professoras que a gente já teve. E foi que a Igreja Católica praticamente quem me ajudou a ter uma vida, né, mais humana. Assim, comecei a viver uma vida mais diferente. Você é um homem religioso, então? Sou. E hoje são 3 coisas importantes que eu acho na vida, sabe, fundamental. Primeiro, amar o próximo, isso é fundamental. Todas as pessoas que servem, ele vive bem mais. 40% da sua saúde, da sua vida, aquele que serve ao próximo, ele vive melhor do que quem é servido. Então isso é uma coisa fundamental na vida que eu, desde criança, meu pai me ensinou e eu também aprendi na igreja. Servir ao próximo é fundamental. Outra coisa fundamental é você não se separar de Deus. Deus faz bem à saúde. Você vive bem com o próximo, você vive bem com você mesmo, você tem uma saúde bem melhor. O homem que tem a religião, o homem que crê em Deus, ele tem uma vida prova. É que vou fazer agora, dia 10 de setembro. 74 anos, minhas taxas todas boas, minha pressão boa. Isso é a fé que nos traz essa saúde. E o terceiro fundamental é amar a família. Porque eu já fui prefeito 7 vezes, já fui vereador, já fui presidente de Câmara, já fui secretário 2 vezes de governador. E nos momentos difíceis da vida da gente, a gente tem conta com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa família. Por isso que são 3 coisas importantes e a família é fundamental na vida de qualquer ser humano. Porque na hora que a gente está numa boa, na hora que a gente é prefeito, na hora que a gente está lá em cima, tem muitos amigos. Mas na hora da dificuldade, como eu passei, eu tive altos e baixos na minha vida, eu posso contar, eu passei momentos difíceis. Agora em 2018, 2019, né, quando a família mandou eu escolher ou a política ou a família, e eu perguntei a eles se eles queriam me ver vivo ou morto. Aí eu continuei na política, a família foi toda para Curitiba e eu fiquei dentro de um sítio lá, numa situação muito difícil. Foi quando também o governador me desempregou, eu por telefone, tomei conhecimento que eu não tinha sido nomeado no estado e eu fiquei desempregado, sem família. E foi com meus filhos que eu contei. Contei com Ielia, que é a mais nova no meu primeiro casamento, né? Contei depois por telefone por Iaiala e Aritã também, que é meu filho mais velho, que eu ainda era solteiro. Contei com Ioisalva, Iaiala e ele, mas eu contei muito, muito mesmo com o Ives, né, que é um menino especial de 12 anos que tem hoje, e Maria Ivna. Então eu fui ao psicólogo, né, e estava numa situação muito difícil da minha vida, e o psicólogo me aconselhou de me aproximar dos meus filhos, que era
minha vida e tal, e por isso que eu acho que são essas três coisas que é muito importante. Eu digo porque eu já passei por essa estrada, né? Primeiro, amar o próximo, fazer o bem sem ver a quem, nunca se separar de Deus e sempre estar junto da família. Que às vezes você perde muito tempo com pessoas que não te valorizam, enquanto você deixa de assistir à família. Então, é fundamental essas coisas na vida do ser humano. E o senhor é devoto de São Gonçalo? São Gonçalo do Amarante e Nossa Senhora da Conceição. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler sobre a... Eu acho que todo ser humano devia ler a Bíblia. A Bíblia é um livro importantíssimo. Ela fala coisas de 2000 anos atrás e de 2000 ou 3000 anos na frente. Então tem muita vida. Eu lendo a Bíblia, eu vi a importância que teve São Francisco de Assis, Santo Agostinho, eu vi também São Bento. São Bento. Então a gente tem São Bento, né? É muito forte. Hoje eu vivo muito o dia de hoje de São Bento, porque administrar hora et labora, né? Hora não é fácil você administrar uma cidade com 370 mil habitantes, num orçamento pequeno, feito Paulista. Qual foi a cidade que o senhor administrou? Eu administrei 2 vezes Itapsuma, né? Itapsuma era vila, depois distrito de Igaraçu. Eu fui vereador em 1976. Na época, com 200 votos, se elegia vereador de Igaraçu, e na primeira urna eu tive 304. De 10 mil e poucos votos, eu tive mais de 2 mil votos. Então, fui o vereador mais votado em 1976 do Brasil, em termos de proporcionalidade. Eleito vereador pelo MDB, na época, o Movimento Democrático Brasileiro. Depois, fui presidente da Câmara em 78, 79 e 80. E em 82, Itapsuma foi emancipada e eu fui o primeiro prefeito de Itapsuma. Na época, Itapsuma votaram 2.133 disseram sim, 30 disseram não à emancipação de Itapsuma, 6 votaram em branco e 6 votaram nulo. Então, eu fui candidato a prefeito em 82, no mesmo ano. Itapsuma foi emancipado dia 15 de maio de 1982 e a eleição foi no dia 15 de novembro de 1982. Eu fui eleito o primeiro prefeito de Itapsuma com 2.233 votos. Quer dizer, tive mais votos para prefeito de que Itapsuma para ser cidade. Aí, depois eu fui chamado para ser secretário em Barreiros, uma cidade que estava com uma dificuldade. O prefeito de lá era um cortador de cana, né? E doutor Arraes era... Barreiros é a cidade perto da eleição de São José do Rio Grande. No litoral. Na Mata Sul. Mata Sul. E Arraes me chamou para ajudar esse prefeito, e a gente foi para lá. Depois Arraes me convocou para ser secretário. E eu fui secretário de coordenação de todos os municípios. Ele criou uma secretaria para eu ser secretário. Em 93 eu voltei para ser prefeito de Itapsuma, fui eleito prefeito de Itapsuma. Em 96, doutor Arraes era governador, me chamou para ser prefeito de Igaraçu. Aí eu renunciei, transferi meu título antes, renunciei o mandato, fui para Igaraçu em 96, fui eleito. Em 2000 fui reeleito. Em 2003 eu vim fazer uma palestra em Paulista, num clube chamado Anos Dourado, e aí um grupo de jovens, né, me chamou para ser candidato a prefeito em Paulista. Paulista vivia uma turbulência grande, o prefeito Speck tinha sido afastado 2 vezes, o vice-prefeito era Fenelon, que ele foi ele era juiz, não, era promotor. Ele era promotor e ele assumiu a prefeitura e na época eu fui. Aconteceu quase a história, agora eu era do PSB, mas o ex-prefeito Júlio Matuto era presidente do PSB, ele lançou o candidato e eu falei com a Arraes ligou para Roberto Freire e ele me deu a legenda do PPS, o número 23,
Então, em 2004, eu fui eleito pela primeira vez prefeito de Paulista pelo PPS. Assumi a prefeitura, a Raiz me convidou para voltar para o PSB, eu voltei para o PSB, fui reeleito em 2008 e até 2012. Então, se você analisar a história, eu comecei em 93 em Itapissuma até 2012. Eu fui prefeito 20 anos. Ininterrupto. Governei mais do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente da República na ditadura e no voto livre. Eu fui todo esse meu, fui no voto livre pelo povo. Então hoje a gente é prefeito 7 vezes. Eu digo 7,5, né? Porque eu peguei um mandato em Itapissuma de 6 anos de prefeito e 6 anos de vereador. Então hoje eu tenho 28 anos de mandato. Se Deus concluir mais os 2 anos, são praticamente 30 anos de mandato de prefeito e 6 anos de vereador. E 2 anos de presidente de Câmara. 2 anos de presidente de Câmara. Essa questão que o senhor falou, não sei se a gente comentou, é Itapissuma, que é irmã de Viana do Castelo? Não, é Igaraçu, né? Igaraçu, né? Outra coisa também importante é que tanto Itamaracá como Itapissuma, como Igaraçu, são nomes indígenas, né? Certo. Itapissuma é Pedra Negra, Itapedra, Pissuma Negra. Igaraçu é Canoa Grande, Igara, Canoa, Açu Grande. Itamaracá é pedra que canta, Itapedra, Maracá que canta. Então são origens, né, do nome todas elas são de Tupi-Guarani. O Canal de Santa Cruz que passa em Itamaracá, Itapissuma, Abreu e Lima, Paulista, um pouquinho de Paulista ainda e Igaraçu, justamente por ter o filho de Viana do Castelo, que é uma cidade portuguesa, Afonso Gonçalves, ter nascido lá em Viana. A gente, com o prefeito de Viana, a gente fez uma irmandade e transformou Igaraçu, cidade irmã de Viana do Castelo, lá depois de Porto, depois de Braga, já pertinho da Espanha, lá perto de Figo, aquelas áreas por ali tem Viana do Castelo, por sinal, uma cidade muito bonita e foi muito bom. Essa irmandade, ela traz o quê? Um benefício cultural, uma aproximação? Ela trouxe um benefício cultural e financeiro, né? Na época, então vice-presidente da República, Marco Maciel, tem uma história lá que quando Mário Soares foi presidente da Comunidade Europeia, ele era muito amigo de Ariano Suassuna, né? Uhum. E ele perguntou a Ariano Suassuna em uma das viagens dele o que era que Ariano queria para o Brasil. E Ariano pediu a ele um recurso para a restauração do convento de Santo Antônio. Fazia 17 anos que estava fechado e o convento de Santo Antônio tinha uma das pinacotecas mais importantes da América do Sul. Uhum. Para vocês terem uma ideia... O convento de Santo Antônio lá em Igaraçu? Lá em Igaraçu. Uhum. Fazia 17 anos que estava fechado. Você tem uma ideia, 4 quadros desse convento, dessa pinacoteca, foi para os Estados Unidos e o seguro dela custaram, cada quadro, 2 milhões de reais. Vê qual a importância que tem. E quem não conhece, vai conhecer a pinacoteca do convento de Santo Antônio, que é muito importante. Aí Mário Soares, aí o Ariano Suassuna pediu, né? E já com esse entrosamento com Viana do Castelo, a gente se aproximou de Portugal e uma das viagens que o vice-presidente fez como presidente da República, representando o Brasil, ele me levou. Uhum. Eu fui com ele no avião da presidência da República em 1997 e eu fui muito criticado porque eu era raizista e viajei com Marco Maciel. E eu dizia o seguinte, que eu estava viajando como presidente da República e eu como prefeito de Igaraçu. Uhum. E eu ia buscar algo para Igaraçu. E a gente conseguiu recursos da Comunidade Europeia, tanto de Portugal como de outros países, da França e também da Espanha. Prova é que a gente trouxe o presidente Mário Soares para o Brasil em Igaraçu. A gente trouxe o ministro de Portugal e o ministro da Espanha, e na época o ministro do Brasil era aquele cantor Raul Rio, oh meu Deus,
Gilberto Gil. Veio para o Brasil com Marco Maciel. Aí eu juntei a rádio, juntei todo mundo na igreja. O importante é que a igreja foi restaurada. O Brasil foi quem ganhou. E Igaraçu teve essa felicidade de trazer esse recurso. E eu lembro que o nome do banco lá era Branco do Espírito Santo. E a Maria João foi quem trouxe os historiadores, né, para restaurar a igreja, porque é muito detalhe, aqueles restauros com ouro, com tudo, né? Belíssima. E o que foi que a gente fez? Azulejo português. Azulejo português. O que foi que a gente fez? A gente convocou uma série de jovens para eles serem jovens aprendizes. E muitos deles aprenderam, hoje estão em Portugal, estão na Espanha, estão na Europa, estão no Rio de Janeiro, trabalhando como restaurador. Quer dizer, veja que outra oportunidade que a gente teve, né? E esse laço foi muito grande, porque a gente trouxe a cultura de Viana do Castelo para Igaraçu e o maracatu, Estrela Brilhante, foi para Viana do Castelo também mostrar a nossa cultura. Então isso foi muito bom. Lamentavelmente não se mantém o 9 de março, que é uma data importantíssima para Pernambuco, né? E eu espero que os prefeitos lá restaurem isso aí, porque quem tem história tem identidade, é nossa raiz, e isso é fundamental na vida. Tudo isso que a gente está contando, que riqueza não é para os nossos jovens, para o futuro, tanto do Brasil como de Portugal, né? A gente poder contar essa história belíssima, que é da cultura, que é da própria história, da política, de tudo, né? Que afinal de contas nós somos seres humanos e muita coisa circula sobre nós, da religião. Então a gente falou em muita coisa importante e isso tudo que é bom. Somos a nova Lusitânia. Justamente. Nova Lusitânia. Só para a gente começar a caminhar aqui para o fim, veja, já que a gente percebe que o senhor teve um cuidado muito especial com a questão da cultura e da história, né? E veja, a impressão que eu tenho hoje principalmente quando eu venho com alguns amigos, pessoas de fora, e visitando alguns locais aqui históricos, é que tá tendo eu acho que não está tendo esse cuidado, né? Quando a gente visita algumas cidades históricas aqui, não me parece essa efervescência do passado. O que é que o senhor diz sobre isso? O senhor acha que a coisa de fato a gente está de fato vivendo um prejuízo em relação a isso? Eu acho que... isso para as novas gerações, sobretudo. Eu peço até desculpa, porque eu sou uma pessoa que eu lutei 40 anos em defesa da liberdade. Mas a gente, num momento como esse, a cultura é muito importante, a cultura é muito séria, a cultura é fundamental na vida de uma cidade, de um povo, de um país, do mundo. A gente tem muito, infelizmente, tem muito lixo eletrônico hoje que estão elevando a mente das pessoas para um rumo diferente, sem identidade, sem nada. Infelizmente tem muito lixo, tem muita música boa atualmente, né? Eu gosto do brega, eu gosto do forró, eu gosto do reggae, eu gosto de tudo que for de música eu gosto. Agora tem muito lixo eletrônico que destruíram tudo isso. Esperamos, né, que a gente dê uma viravolta, e principalmente agora depois dessa coronavírus, 2 anos que a gente passou pensando, que as pessoas pensem mais na cultura. A cultura é fundamental no desenvolvimento de uma cidade, da educação, né, do futuro. A recuperação dos prédios históricos, né? Justamente, monumentos históricos fundamentais, né? Eu vejo, sabe, o menino de Itapsuma, Zé de Manteca, ele restaurou muita coisa boa em Itapsuma, né? Tem um fandango também que era muito bom, eu lembro que o fandango era muito bom. Tinha mazurca lá também, não? Não, mazurca não. Tem e em Abril Lima tem os bacamateiros, como tem em Caruaru, né? Como é bonito esse São João de Caruaru. Embora que, né, o São João devia ser mais autêntico. Sim. Por exemplo, eu não tenho nada contra Calypso. Calypso, eu gosto de Calypso, eu gosto de curtir. Agora, eu acho que o Galo da Madrugada não precisava de Calypso. O Galo da Madrugada tinha que botar, era frevo, era Claudionor Germano, seu filho, Miruchi, Sheila Toy, Ed Carlos. A gente tem muita cultura bonita, né, rapaz? Então, eu acho que é preciso valorizar mais a nossa cultura. Quem sabe, né, que eu estou já nos meus 74 anos, mas ainda quero viver muito para poder contribuir para que essa nossa cultura nunca morra, porque a cultura é fundamental na vida, como eu disse, de uma vila, de uma cidade, de um município, de um estado, de um país e do mundo.
E para a gente finalizar, né, não poderia deixar de perguntar desse seu apreço pelo futebol, né? O senhor é um amante do Santa torcedor Cruz. do Santa Cruz. É. Pronto. Daqui a pouco eu encerro. Pode dar uma pausa aí. Alô? Mas eu vou passar para ele agora. Pronto, então a gente falou lá da sua paixão, né? O Santa Cruz é uma coisa muito forte da minha vida, até porque, como eu disse a você lá no início da história, com 4 anos de idade eu fui mascote do Veloz. Veloz de Itapsuma, que tem as mesmas cores do Santa Cruz. Em 1958, seu Zé de Lima Barros era um dono de loja, que ele era muito apaixonado pelo Santa Cruz e pelo Veloz. Então aí nasceu essa paixão. Eu nunca pensei na minha vida, né, ser hoje um conselheiro do Santa. Achava o Santa Cruz muito distante de mim, né? Eu sempre, desde criança que eu assisto futebol, sempre gostei. Para onde o Santa Cruz vai, eu sempre vou. Né? Santa Cruz, já fui para vários lugares, que você lembra daquele episódio que aconteceu quando a ponte encheu ali em Goiânia, que o Santa Cruz jogou lá na Paraíba, e a gente levou 20 mil torcedores. Tem outro episódio no Santa Cruz, aquele da grama, né? Quando o Santa Cruz plantou a grama, a gente levou mais de 15 mil pessoas para ver a grama do Santa Cruz. Tem a construção do nosso estádio, que a torcida levou os tijolos para construir. Né? E desde o início Santa Cruz tem um início muito bom. Futebol... Pai de Santa Cruz, né? O futebol era um esporte de elite, né? Ou seja, naquela época, os ingleses, quando começaram com futebol, não jogavam nem preto, nem branco, nem pobre. E aqui em Recife, 11 jovens, na frente da igreja do Pai de Santa Cruz, formaram o Santa Cruz Futebol Clube justamente para que preto e pobre jogassem. Quer dizer, era um time democrático. Ali já tinha uma questão ideológica de poder as pessoas menos favorecidas, né, as pessoas mais pobres, participar de um clube de futebol. E o Santa Cruz não tinha sede. O Santa Cruz, ele jogava no campo da Jaqueira. Todo mundo ia atrás de Santa Cruz. E para onde o Santa Cruz jogava, as pessoas iam atrás, né? Então foi chamado time do povo por isso. Ficou. E o Santa Cruz, quando foi fundado, foi preto e branco. Só que tinha o Flamengo do Recife. Aí o Santa Cruz não podia ser preto e branco. Aí na época foi formado preto e branco porque era preto. Porque para jogar preto e branco misturado. Preto e branco. E foi quando um diretor do Santa Cruz disse, já que a gente não pode ser só preto e branco, vamos botar o índio. É por isso que é chamado o clube das 3 raças. O índio, o preto e o branco. Aí ficou preto, vermelho e branco. Uhum. Né? Então, por aí, né, o Santa Cruz, por ser também veloz, tem a escola de samba do Tricolor da Camboa. E aí minha paixão toda pelo Santa Cruz. E tem uma passagem muito importante, né, lá quando a gente foi para a primeira divisão, lá em Goiás, que naquela época foi feito um acordo entre Santa Cruz e Goiás, que todos dois empatando se classificava, né? E eu lembro que tinha 2 pastores evangélicos que diziam isso, Deus não gosta disso. Aí o presidente da federação era Carlos Roberto. Carlos disse, olha, deixa isso para lá, que Deus não cuide de Deus, que a gente vai cuidar do Santa Cruz passar para a primeira divisão. E a gente passou para a primeira divisão e houve um fato importante, que é bom que se conta aqui. Na volta, né, de Brasília, de Goiás para Brasília, o avião deu um defeitozinho, mas consertaram e veio. Quando a gente chegou em Brasília, quando a gente vinha para Recife, com 35 minutos de voo, o avião começou a fumaçar e a gente retornou a Brasília e foi um corre-corre muito louco dentro do avião, todo mundo nervoso. E eu me lembro, todo mundo nervoso, uma senhora rezando o terço, tinha uma repórter da Globo, ela bem alvinha, ela ficou pálida de um jeito que todo mundo tenso dentro do avião. E eu disse, gente, rapaz, eu sou um homem feliz.
eu vou morrer com o time do Santa Cruz. Eu ficava, rapaz, não faça um negócio desse, por favor. Mas eu fiz aquilo para despertar, né? Porque eu também estava com medo, mas eu fiz aquilo para despertar e as pessoas ficar menos nervosas. Então, a minha história com Santa Cruz, hoje, graças a Deus, eu ajudo muito Santa Cruz, sempre ajudei. E o Santa Cruz, para mim, olha, quando o Santa Cruz ganha, é uma coisa diferenciada. Quando o Santa Cruz perde, eu não durmo bem, eu passo a semana mal-humorado. Até alguns secretários dizem que quando o Santa Cruz ganha é bom despachar, quando o Santa Cruz perde é ruim despachar comigo. Mas o Santa Cruz é essa paixão que a gente não tem como contar, né? Você vê que é um time que está na 4ª divisão e você vê, bota 20 mil ingressos, vende, se botar 40, vende. A gente, em 2010, 2011, a gente já foi campeão de torcida no Brasil, na frente de Flamengo, de Corinthians. Fomos o 33º do mundo, quando foi feita aquela pesquisa. O Santa Cruz tem um troféu de campeão de torcida, né? A gente, como se diz, o Náutico quer ganhar, o Sport quer ser campeão. A gente só quer ser Santa Cruz. E esse Santa Cruz é uma coisa muito forte na minha vida. Tá bom. Então é isso. Foi bom, não foi? Agradeço Nada, bastante. meu irmão. Obrigado pela oportunidade da gente poder. Agradeço muito. A gente poder Acho que foi botar, falando de tudo, né? De foi. cultura, de Futebol, de política. política, falou de tudo. É.